Agora esta chamada está sendo gravada. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Levanta suas mãos aos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, sim, és Tu. Oh! Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome
Glória a Deus. Enquanto eu fazia a leitura do capítulo 8, né, que fala sobre as orações das orações, e aí eu falava com o Senhor, nossa, esse capítulo, ele é incrível, mas eu não tenho um suporte, né, para falar sobre os detalhes, como esses estudiosos fizeram, né, e está apresentado aqui. Então, me veio ao coração esse louvor, começou a subir esse texto, esse louvor começou a encher meu coração, eu senti, assim, Deus falando comigo, maravilhoso. E aí veio uma outra palavra que fala que a santidade do nome de Deus é demonstrada na nossa vida, através das nossas atitudes do dia a dia, em reconhecer a sua santidade e viver em comunhão com Ele, pois só existe uma forma de mostrarmos a nossa santidade, que é através de Jesus. Ele morreu, Ele ressuscitou, para nos salvar e nos purificar dos nossos pecados. Então, esse capítulo, o autor, ele vem falar da oração das orações, que está em Mateus 6, de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Então, ele começa a falar no capítulo, né, sobre o perigo da familiaridade. É quando nós nos acostumamos com as práticas cristãs, quando nós nos acostumamos a tudo aquilo que nós fazemos, né, as rotinas, podemos falar de rotinas, leitura, oração, louvor, devocional, ida aos finais de semana, na semana. Então, tudo aquilo fica familiar. Então, nós, através dessas práticas, pode acontecer de nós perdermos essa relação de intimidade com Deus, de ficar só na prática, né, na prática cristã, no conhecimento, e perdemos essa intimidade com Ele. Então, ele fala que essa oração das orações, ela vem trazer para nós um modelo que nós temos que reconhecer esse valor, e porque Jesus, né, ele trouxe essa oração. E aí o autor, ele começa a falar de outros grandes homens que trouxeram em alguns momentos, né, a compreensão de cada item desse texto. Então, ele começa a falar assim: o que é o Pai Nosso que estás no céu? Que nós temos que permitir que essa forma, né, demonstre o amor paternal, né, que nós nos aproximemos de Deus, dele como nosso Pai, e que essa forma de demonstrar essa doçura do nome dele, né, de falar, faz com que ele perceba que nós nos aproximamos dele de uma maneira de reconhecê-lo como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E depois ele faz um outro relato, né? Ele começa a falar sobre o outro ponto: santificado seja o teu nome. Então, ele faz uma análise de cada aspecto, né? Através de Calvino, de Agostinho, de Lutero, como que eles analisaram esses versículos, essa oração que está em Mateus, né? Que é onde Jesus ele nos mostra como nós devemos orar. E aí ele fala também, quando ele traz santificado seja o teu nome, é a importância de nós reverenciarmos o nome do Senhor, de nós darmos assim o devido valor para essa questão, né?
e que esse valor, ele se traduz na gratidão, quando nós o adoramos, quando nós reconhecemos que ele é santo, né, e como nós reconhecemos a fascinação da beleza dele, da sua santidade. Então, essa relação aí, ele trata dessa maneira. Eu achei, assim, muito interessante, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de analisar essa oração. Eu não fiz a teologia, acho que os teólogos aí podem ter tido, né, essa oportunidade, mas eu não tive. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei muito emocionada, porque ele trata uma particularidade, né, trazendo a fala de outros, né, ele é maravilhoso. Aqui, quando ele traz, venha o teu reino. Então, Agostinho, ele afirma que Deus, ele reina hoje, mas como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Então, essa rejeição, né, esse reconhecimento é uma das causas de muitos problemas que os homens vivem, né, quando eles não se colocam na presença de Deus para servi-lo. E aí, esses problemas, eles acontecem não só no nível material, mas também espiritual e psicológico, quando o homem, ele não reconhece essa afirmação, né, de que o reino de Deus, ele deve vir a nós, através da presença dele, através dessa intimidade, desse conhecimento. E aí ele acrescenta, né, que Lutero, quando ele fala, né, que existe uma outra dimensão que ele traz, quando ele fala, venha o teu reino, existe a dimensão exterior e futura. O reino de Deus na terra, hoje, é apenas parcial, mas a plenitude do reino futuro é inimaginável. Então, todo sofrimento, injustiça, pobreza, morte, eles irão cessar. Orar, venha teu reino, é almejar essa vida futura, de justiça e de paz. E pedir também que esse reino futuro possa ser o fim e a consumação do reino que começaste em nós. Então, olha que maravilhoso quando nós reconhecemos e pedimos, né, ao Senhor, venha o teu reino. Então, isso é manifesto na nossa vida, é uma fé que vem dele, para que nós possamos fazer isso também. Da nossa natureza, a gente não vai fazer, mas o Senhor, ele coloca em nós esse desejo de fazer essa oração. Porque venha o teu reino, é algo maravilhoso, porque é um reino de paz, de justiça, de amor, de liberdade, de salvação. O outro ponto que ele coloca da oração, seja feita a tua vontade. Então, quando ele usa também outros autores, né, Lutero, né, que ele fala que ele faz essa petição, e esse seja feita a tua vontade, é quando ele nos concede graça para suportar de bom grado toda a enfermidade, toda a pobreza, toda a desgraça, todo o sofrimento, toda a adversidade. Então, quando nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, ele vem com o Espírito Santo, né, para nos confortar, nos fortalecer, para que realmente a gente possa dizer isso, né? Porque na nossa natureza mesmo nós não vamos dizer, estamos na dor e no sofrimento, vamos falar tranquilamente, seja feita a tua vontade. Mas o Espírito Santo, ele nos move, né, nessa confiança de que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e que esse seja feita a tua vontade, será o melhor para cada um de nós. E aí, nesse seja feita a tua vontade, entra a questão da adoração e graças, e ação de graças, que são todas centradas em Deus. Como a Josi falou, tantas coisas, né, Josi? Vestir a roupa, calçar o seu sapato. Então, cada uma aqui que já passou, cada uma de uma maneira, sabe bem como é essa questão aí de seja feita a tua vontade. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com que essas situações elas se transformem em alegria. Naquele momento, o Espírito Santo nos move a seguir, né, para que a gente possa adorar, possa ter essa ação de graças e saber que ele está conosco.
Então, seja feita a tua vontade. Aí, na sequência, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ele é um outro pedido, né, que mostra o como Deus ele está preocupado conosco nos detalhes da nossa vida, né? Então, ele traz várias outras citações, né, que ele fala que é uma metáfora, Agostinho ele fala que é uma metáfora sobre o que é o pão de cada dia, né, que fala das necessidades, não de luxos, e mesmo que nós passamos pelas dificuldades, o Senhor sempre acrescenta, né, sempre nos dá, sempre nos concede. Então, para Lutero, portanto, orar pelo pão nosso de cada dia é orar por uma ordem social próspera e justa. Então, o Senhor, ele ouve a nossa voz quando nós clamamos, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E a outra parte da oração, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Aí ele fala que é a quinta petição, que ela trata sobre os nossos relacionamentos com Deus, né, com os outros, com Deus e com os outros, né. E aí ele fala sobre a questão do perdão, como nós temos que nos colocar na presença de Deus, né, para que ele possa, de uma forma, não conservarmos no nosso coração ódio, sentimentos de rancor, de vingança, mas considerarmos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se nós não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos, nem por toda sorte de bom auxílio, nós temos que estar certos, né, de que essa é a vontade do Senhor, que nós perdoamos, né? Ele nos perdoa, e também nós devemos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos fizeram mal, porque essa é a vontade do Senhor. Outra parte da oração, não nos deixes entrar em tentação. Então, esse entrar em tentação é um apontamento também que está em Mateus 26, 41, que é acalentar a possibilidade ao pecado. Então, ele diz assim, que a oração, ela não diz, quando fala assim, não nos deixes entrar em tentação. Então, ele fala assim, que Agostinho diz, que a oração não diz que não devemos ser tentados, mas sim que não sejamos levados ou conduzidos a entrar em tentação. Então, a tentação no sentido de ser por ele, ela provada e testada. Então, ela não é inevitável, não é desejável, mas ela pode acontecer. Então, não nos deixe entrar em tentação, não nos deixe, né, ceder ao pecado, não nos deixe, né, ser envolvido por isso. Então, essa é uma outra parte importante da oração. Um outro ponto, livra-nos do mal. Então, ele diz assim que o Lutero, né, aqui ele está, nesse capítulo, ele está usando o que cada um deles disse a esse respeito, sobre esse ponto da oração. Então, Lutero escreve que essa petição é direcionada contra os males específicos que emanam do reino do diabo, que é a pobreza, a desonra, a morte, tudo que ameaça nosso bem-estar físico. E Agostinho também, ele indica que quando nós pedimos assim a Deus, nós estamos pedindo proteção de todo mal, né? De mal que está externo à nossa vida, que virão nos prejudicar de alguma maneira. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui eu achei bem interessante essa parte, quando eles tratam, né, no capítulo, no livro, eles colocam, o autor ele coloca o parecer de cada um deles, né, com relação a isso. Ele diz assim, né, que o nosso coração pode então terminar em repouso tranquilo, na lembrança de que nada jamais conseguirá nos roubar o reino, o poder e a glória do nosso amoroso Pai Celestial, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Deus é maravilhoso.
e aqui, né, dá, perdoa e livra a nós. Então, aí o autor coloca as ponderações finais de João Calvino, né, sobre a oração do Senhor. Então, ele traz, assim, como bastante úteis, né, e aí ele diz assim, que Calvino, ele insistia que a oração do Senhor, é como ele fala sobre a oração, sobre essa oração das orações, né, que a oração do Senhor não nos amarra à configuração das palavras que utiliza, mas sim a seu conteúdo e padrão básico. De fato, nem mesmo Lucas registrou o ensinamento de Jesus sobre a oração exatamente com as mesmas palavras. A oração do Senhor é uma síntese de todas as outras orações, fornecendo orientação essencial sobre ênfases e tópicos, sobre o propósito e até espírito. Então, eu achei assim incrível essa parte, porque ele fala assim, a oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou, né? E aqui ele trata de uma maneira particular com cada um desses tópicos. Aí ele traz também uma outra argumentação. Então, o autor coloca várias argumentações para nos mostrar como é importante essa oração, e que ela tem, assim, uma característica especial, porque ela fala de comunidade, ela fala de reconhecer a pessoa como indivíduo, né? Ela fala como nós temos que nos reconhecer como amigos, como parte um dos outros, né? E aí é bem interessante essa posição que eles colocam sobre essa oração. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto dessa forma, né? Eu vi agora nesse livro, achei assim incrível. Por isso, acredita Lewis, em Isaías 6, os anjos clamam, santo, santo, santo. Então, cada anjo transmite a todos os demais a porção da glória que vem. Conhecer o Senhor é algo comunitário e cumulativo, por isso devemos orar e louvar juntos. Desse modo, quanto mais compartilhamos do pão celestial entre nós, mais todos teremos. Então, essa é uma das argumentações que o autor coloca, e é maravilhosa, porque ela nos mostra esse valor da comunhão, né, de como o Senhor, ele nos ensina, porque tem um significado importante para as nossas vidas. Eu achei, assim, esse tópico aí, a oração das orações, eu nunca imaginei que seria dessa forma, que ele trataria, né, essa oração do monte, com esse detalhe tão especial para tocar o nosso coração, né, da importância que tem. Então, Jesus, ele olhou, né, nesse futuro, nesse hoje, que nós estamos, e ele deixou essa oportunidade que nós temos de aprender por que ele fez isso, né? Então, tinha um valor, né, que não é que nós temos que ficar repetindo palavras sem ter uma relação de intimidade com ele. Então, essa intimidade com o Senhor é que vai fazer toda a diferença. E essa oração, das orações, como ele coloca, ela traz esse detalhamento, né, dessa importância de compreender o que o Senhor está nos falando sobre o seu reino, sobre a sua vontade, sobre como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E aí ele diz assim, né, para terminar, então, quando nós formos orar, começamos glorificando o nosso Pai com toda honra e glória, e com humildade. Nós devemos fazer as nossas súplicas e, especialmente, descansar nos braços do Senhor, porque Ele nos ouve, Ele é soberano, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. E essa oração, ela é tremenda. E esse livro, ele tem essa condição, né, o Timothy, ele escreveu o livro de uma forma de alcançar, né, a nossa compreensão através desse conhecimento que outros já tiveram a respeito dessa oração.
Então, a minha contribuição é essa. Eu fui, assim, grandemente abençoada com a leitura desse capítulo, assim, Deus tocou muito meu coração, e eu sou grata a Ele por essa oportunidade que eu tive de aprender sobre a oração das orações. Amém. Amém.